Voltei. Fala galera, voltei! E hoje a gente vai falar de novo, dando continuidade, medicamentos para emagrecer, remédios para emagrecer. E hoje eu vou tirar uma dúvida de vocês, é uma dúvida de alguns amigos, dúvida de alguns seguidores que me mandam também, principalmente no Instagram, no Facebook, se remédios para emagrecer podem ser associados. Então, remédio para emagrecer pode ser associado ou não pode ser associado? Solta a vinheta! O negócio tem que ser de maneira gradativa, é muito engraçado isso, mas tudo bem. Então assim, que eu vejo que acontece... Eu tava falando antes, eu filmei, como é que é? Gradativa, que as pessoas querem? Não, é que assim, às vezes paciente chega aqui assim, eu era magrinha quando era adolescente, e depois que meu filho nasceu, eu fiquei assim muito gorda e nunca mais consegui emagrecer. E o crente assim, tipo, seu filho tem 1 ano, né? 2. Quantos anos tem seu filho? 20. Ou seja, você está a maior parte da sua vida obesa, né? Mas aí a pessoa quer um resultado em 30 dias, em 40 dias. E um resultado como se fosse dessa maneira, como se fosse acontecer dessa maneira. E não é, né? O corpo ele precisa de toda uma adaptação, o seu metabolismo basal vai caindo. Quando o paciente vem no médico, a gente tem que ter noção disso e a gente tem que usar algumas coisas e estimular essa atividade física justamente para aumentar esse metabolismo basal. O paciente não ficar com essa queda tão brusca do basal dele, ou seja, a quantidade de calorias que ele gasta no repouso, no estado normal. Então, eu acho que o tempo que a pessoa engorda também tem que ser proporcional. Claro, não estou falando que você tem que levar, você tem que engordar, emagrecer. ficar com 40 e só emagrecer quando você tiver 60, não é isso, vai emagrecer rápido. Dá para fazer as coisas de uma maneira mais rápida, claro que dá, mas dependendo do seu empenho, obviamente, dependendo do seu empenho, não dependendo do que eu vou prescrever aqui, isso também acontece. Perca 10 quilos em 10 dias, fica ruim, né? Não aguenta esses pop-up, não funciona dessa maneira. O principal é a cabeça, eu falo isso com os pacientes, sempre. O principal é aqui. Claro que os medicamentos, muitas vezes, eles são necessários sim, como eu já falei disso outras vezes, eu acho que parou de gravar, dá uma olhada aí. Tá gravando. Tá gravando, Vê? Ele fez um barulho. Não, Mozinho, tá gravando. Tá. Muitas vezes os medicamentos, eles são necessários. Voltou sério agora. Voltei sério. Galera, então eu recebo assim um monte de pergunta no meu direct Messenger, Messenger no Facebook, principalmente nessas 2 redes sociais, no e-mail do site também, perguntando se os medicamentos para emagrecer você pode associar um com o outro, se isso pode ser associado com aquilo, o que pode associar com o que. Gente, existe uma lista imensa de medicamentos que são utilizados no processo de emagrecimento. E uma lista maior ainda de fitoterápicos também utilizados no processo de emagrecimento. Então, para que a gente possa ver o que pode ser associado com o que, só o médico que vai poder te orientar em relação a isso. E só um médico que tenha experiência nessa parte de emagrecimento, um médico sério também, para poder te prescrever aquilo que é adequado para o teu caso, para o teu biotipo naquele determinado momento. Tá? Nada de associar as coisas por conta própria. Eu sei que às vezes vocês, na ânsia de emagrecer rápido, e aí que a gente estava falando, que eu acho engraçado, a pessoa às vezes engorda durante 20 anos, né? Ela começou a se tornar obesa 20 anos atrás, e a pessoa vai se tornando cada vez mais obesa, ou mantendo aquele mesmo nível de obesidade durante 20 anos. E agora quer emagrecer em 2 meses de tratamento? Em 2 meses... Normalmente, com o seu comprometimento com o meu tratamento, você vai ter um resultado, certo? Você vai ter um resultado já de emagrecimento, mas você não tem como emagrecer tudo que você precisa emagrecer em 2 meses, a menos que você não esteja tão acima do peso, né? Então, vamos ter um pouco mais de paciência. Vocês precisam ter um pouco de paciência também nesse processo. É um processo. Eu sei que às vezes a gente quer ver o resultado mais rápido, mas vocês também precisam aprender a curtir o processo.
Mais importante do que só fazer aquilo que a gente gosta é aprender a gostar daquilo que precisa ser feito. Isso é aquela até a nossa camisa. Precisa aprender a gostar do que tem que ser feito, tá? Então, para vocês saberem o que precisa ser associado com o que, me desculpem, mas tem que fazer uma faculdade de medicina. Vocês têm que estudar muito profundamente farmacologia e não só ter o conhecimento técnico a respeito do assunto. Né? Você precisa ter o conhecimento técnico, né? Teórico, com leituras, vídeo, livro, curso, vídeo, livro, curso, vídeo, livro, curso, vídeo, livro, curso, durante bastante tempo. Depois você precisa colocar esse conhecimento em prática. E como que você coloca esse conhecimento em prática? Atendendo. Prática, clínica, clínica, clínica. Só assim que a gente vai conseguir saber. Claro que... Usando o marido como laboratório. Usando o marido como laboratório, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E me utilizando como laboratório. Eu falei pra vocês do Morosio que eu usei, né? E que foi uma experiência pra mim, foi muito ruim, me deixou muito acelerada. Não é pra todo mundo, tem gente que se dá bem. Então a gente sempre precisa individualizar, 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 pra gente poder fazer essas associações de uma maneira melhor e mais segura. Tem medicamentos que são totalmente contraindicados de serem associados. Você não pode associar um com o outro. E fora isso, você também precisa saber quais os medicamentos que aquele paciente usa. Às vezes o paciente já utiliza alguns medicamentos e aí você faz uma associação ali de um dos remédios que você prescreveu e que não podia associar. Como é que faz? Você tem uma regra muito legal. Menos é mais. As pessoas não entendem. As pessoas às vezes não entendem. Ah, você fala isso porque a gente não tem patrocínio nenhum. O dinheiro que eu mantenho e eu faço questão de não ter nenhum patrocínio. Porque eu quero poder ter a liberdade justamente para eu poder falar o que funciona, o que de fato o que de fato funciona, o que de fato não funciona. E eu falo isso até para os representantes que vêm aqui me visitar e que vão no meu consultório do Rio também me visitar. Entendeu? Tem coisa que para mim funciona e tem coisa que para mim não funciona. Claro que pode ser que em algum determinado momento eu mude de opinião, que eu veja realmente que teve algum estudo significativo, que foi descoberto um novo mecanismo de ação daquilo ali, e aquilo eu passe a utilizar aquilo ali. Mas eu tenho essa regra mesmo, que menos é mais. Menos é mais. Você não precisa de muita quantidade das coisas para que você tenha um resultado melhor. Você precisa resolver alguns problemas base para que o seu paciente, para que o meu paciente tenha um resultado ótimo, na melhor versão dele, no melhor que ele pode ter naquele determinado momento. Então, é muito... Aqui na realidade esse vídeo é para ser um alerta, né? Medicamentos para emagrecer podem ser associados. O que pode ser associado com o que? Depende de quem está utilizando. Tem paciente que você não vai poder fazer uma determinada associação de uma sibutramina, por exemplo, com uma fluoxetina. Não pode em hipótese nenhuma. Tem paciente que você não vai poder nem associar um 5-hidroxitriptofano com a fluoxetina. Tá? Para vocês terem uma ideia. Tem paciente que você vai poder associar os três. Mas como é que você vai saber quem que você vai poder associar, quem não você vai poder associar? Estudando. Só estudando muito e colocando em prática isso nos seus atendimentos. Não tem como eu falar para você, pode associar isso com isso. Seria uma irresponsabilidade da minha parte. Estudando o paciente, Estudando o paciente, estudando mesmo conteúdo, livro, sim, livro, vídeo, curso, livro, durante bastante tempo. E depois conhecendo o paciente. Como que a gente conhece o paciente? Uma consulta de 20 minutos de convênio, você me desculpa, mas não dá pra gente conhecer o paciente muito bem, não. Precisa de mais tempo para você poder ir avaliando como que aquela pessoa fala, como que ela gesticula, para você também conseguir entender qual a predominância de neurotransmissores cerebrais que aquela paciente tem. Né? Como que são as características principais dela. A partir disso você vai conseguindo definir. E a partir da história também. O paciente te dá pista, o paciente te fala o que ele tem. Entendeu? Ele sempre fala. Né? Só saber, então, só saber você linkar. tem que saber linkar. A grande questão é essa. É a gente saber linkar. Então, assim, o que eu falo para vocês é não fazerem esses tipos de associação por conta própria, tá? Porque você pode se arrebentar. Ligar as migalhas. A gente precisa ligar esses pontos, ir ligando o mosaico, é igual um quebra-cabeça, né? Você tem que ir fazendo o quebra-cabeça e colocando as peças, e colocando, encaixando,
e uma hora as coisas vão fazendo sentido para que você dê aquele diagnóstico, para você explique para o paciente o que está havendo com ele, né? E resolver a questão deles da melhor maneira possível. O que você acha dos florais? Aproveitando os florais. Os florais, mas aí os florais saem muito da... Não, mas depois, o que você acha em suma? Um pedacinho para um próximo vídeo, ó. Cara, os florais, eles são medicamentos, na verdade são medicamentos, eles são vibracionais, tá? Eles funcionam de uma maneira bem diferente, primeiro porque a teoria deles, da formação, da produção dos florais, ela é bem diferente. Ela se baseia muito em física quântica e na coisa da memória da flor. Então, por exemplo, vamos lá, Water Violet, que é um floral de bar. Esse floral, é uma flor que ela nasce sozinha no meio da água. Assim, sozinha, só tem ela. Quando ela se multiplica pela própria corrente da água que sai e ela nasce em outro lugar. Ela não nasce em conjunto, sabe? Ela nasce sozinha, só ela. Uma florzinha miudinha, parece um matinho. Uma florzinha assim, sozinha, solitária, com aquela água embaixo. Ou seja, o bar, quando ele foi vendo essas flores, ele foi estudando toda a natureza da flor, daquela planta. E aí quando ele foi descobrindo os florais e para que ele servia cada um, ele na verdade foi sentindo a vibração de cada flor. Foi uma coisa muito assim, ele era um médico, né? E ele foi sentindo a vibração, e ele sentia, antes dele achar a flor, ele já entrava na vibração de ficar mais sozinho, de ficar mais recolhido, de não querer muita conversa, que é justamente as características dessa flor, do Water Violet, que é uma violeta da água, que ela é sozinha. Por exemplo, ela é tipo eu falo assim, que é o floral do ermitão, né? Da pessoa que é ermitona, que ela gosta assim de ficar sozinha na dela. Não é de muita conversa, é até uma pessoa que chega, que cumprimenta, que interage, mas é uma pessoa que mantém uma certa distância, né? E aí, assim, ele foi descobrindo várias flores. E por que a flor, né? Podia pegar a planta, podia pegar a raiz. A flor é o auge da planta, né? É o ápice da planta. A planta, quando ela chega à flor, é o sinal de que ela já passou por todos os estágios da evolução dela e ela está dando o seu melhor. Ela gasta a energia dela melhor para dar a flor. E por isso que eles são feitos a partir da flor, porque ali tem toda a essência daquela planta. A planta já passou por todo aquele processo, desde o seu nascimento no meio da água, né, ali numa condição meio inóspita e sozinha, e já passou pelo processo. Às vezes, alguns florais, eles são feitos de árvores frutíferas, e aí a flor é onde você tem toda essa vibração daquela planta. Você fez um pra mim uma vez, eu dormi que nem um bebê. Um floral pra você? Fez o canguru-pô, foi o canguru-pô? Canguru-pô, que é um floral para estabanação. Canguru-pô, impatiens, enfim, tem vários outros florais assim. Eu gosto bastante. Tá? Falar, não tem estudo, meio chato, não tem estudo científico, não sei o que. Gente, olha só, ninguém vai fazer estudo científico com floral. Todo mundo que vem falar de vibracional, que vem falar que a planta resolve mais ou resolve melhor do que um remédio, você acha que alguém vai bancar esse estudo? Só se for o próprio profissional, só se for o próprio médico, entendeu? Ou uma equipe, se esse médico tiver uma clínica, é uma equipe. Então, o floral, de fato, ele tem um efeito que é muito interessante. Principalmente, eu uso muito os florais do bush australiano, que são os florais da Austrália, né? Para alguns tratamentos de ordem endocrinológica, principalmente relacionados à libido e relacionados à parte sexual feminina. Resultado? Não, o resultado é excelente. Os pacientes às vezes vêm e falam assim, doutora, eu vim só por causa daquelas gotinhas milagrosas. É bem legal. Agradeço vocês terem assistido aqui todo esse esporro que eu dei em vocês, para não fazerem isso por conta própria. De fato, eu me preocupo com vocês. E eu estou vendo muita coisa sendo feita assim, a moda cacete, sabe? E assim, não tem necessidade disso, é tudo um processo. Você pode fazer isso com acompanhamento, você tem condições de fazer isso com acompanhamento. Na realidade, isso é um investimento que você vai estar fazendo no seu futuro, né? Você vai estar deixando de gastar dinheiro futuramente com remédio,
com remédio de pressão, com remédio de diabetes, você vai estar deixando de gastar dinheiro com uma série de exames que tem que ser feitos quando você ganha muito peso, quando você está muito obeso, as doenças associadas. Então, de fato, você vai estar fazendo um investimento, você vai ter um retorno lá na frente, certamente. Tá? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo!